Muito bom dia, que a graça e a paz de Cristo reine em seu coração. Segunda-feira linda, eu quero declarar, olha, essa semana, uma semana de portas abertas, boas notícias, vitória e favor de Deus em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Depois de um domingo glorioso no Celebrai, uma festa que ultrapassou quase 14 horas, hein, Gabriel? O povo está tudo aí e nós estamos aqui firmes e fortes para a glória de Deus, entendendo que cada palavra que foi lançada sobre os céus do Brasil, elas são decretos que estão pairando nessa nação, na cidade do Rio, no estado do Rio, em São Gonçalo, na sua família e aqui na IDTM, na Zona Oeste também. Uma festa linda que vale a pena você acompanhar, muita foto. Vai lá no Instagram da Igreja Deus Tem Mais e acompanha toda a cobertura dessa festa que aconteceu aqui. Hoje eu quero começar com vocês uma nova série. Toda semana nós temos aqui uma série e semana passada eu estive ministrando no capítulo 42 do livro de Gênesis e o Espírito Santo de Deus iluminou os meus olhos para um tema que você pode entrar, roda o YouTube aí que você não vai achar isso aqui não. Pode pesquisar assim, Gabriel, Gênesis 42, pregação, você não vai achar. Joga no chat GPT e você não vai achar isso aqui. Isso aqui é iluminação dada pelo Espírito Santo, que é revelação, Gabriel. Aprenda uma coisa, revelação já está aqui, ó. Não precisa revelar nada, já está tudo revelado. O que acontece é uma iluminação dos nossos olhos para enxergar o que já está revelado, mas não está revelado para todo mundo. Então essa semana o nosso tema é: o passado não é o seu fantasma. É isso, o passado não é o seu fantasma. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu conheço um sem número de pessoas que, apesar de serem libertas em Cristo, cheias do Espírito Santo, de estarem vivendo o propósito pelo qual Deus a levantou para este tempo, essas pessoas, homens e mulheres, repito, homens e mulheres de Deus, estão ainda convivendo com fantasmas do passado. E a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 42, nos mostra isso. Então, de hoje até sexta-feira, você não pode perder nenhuma aula dessa aqui, nenhuma devocional dessa aqui, porque nós vamos fazer um trilho coerente, expositivo e bíblico, dessa que se tornou para mim uma das passagens favoritas dentro da história de José. E repito, nunca vi ninguém falar sobre isso e eu não vou inventar nada. Está tudo no texto. O que está acontecendo em Gênesis 42, Leandro? Em Gênesis 42, nós estamos vivendo o segundo ano da fome no Egito. Você lembra que quando o faraó teve o sonho, vacas gordas, vacas magras, espiga de milho magro, um come o outro, acabou. Ninguém interpreta. José vem, é chamado, diz assim, a interpretação que Deus está me dando é o seguinte: 7 vacas gordas, 7 anos de muita fartura. 7 vacas magras, 7 anos de muita fome. Agora, a solução, faraó, para que isso não se torne um problema, é que nesses 7 anos das vacas gordas nós vamos construir silos, armazéns, vamos reservar uma parte da colheita, para que quando chegar os 7 anos das vacas magras ou da escassez, nós tenhamos provisão. Então já se passaram os 7 anos das vacas gordas. Antes disso, já se passaram 13 anos, desde o dia em que José foi vendido até o momento em que ele ascende como governador do Egito, o segundo maioral. Então tem 13 anos com 7, 20, e já é o segundo ano das vacas magras, é o segundo ano da fome. Já se passaram, desde o dia que José foi vendido para uma caravana de amalequitas, 22 anos.
A fome chega no Oriente Médio, chega em Canaã, na fazenda de Jacó, e ele vai dizer, vocês vão ficar olhando um para os outros aí, para os seus filhos. Bora, se movimentem, vão ao Egito comprar cereal para nós. E quando eles chegam no Egito, diante de uma investigativa ali, José reconhece os seus irmãos e o texto, que a gente vai aqui simplificar para te contextualizar. José se lembra do sonho que Deus havia entregue a ele. Eu vou abrir um parênteses aqui, Gabriel. Você me permite? Você, minha irmã, me permite? Eu vou aproveitar essa janela para ensinar os pregadores, porque quase que eu cometi um cacofatro. Não é assim que fala? Porque eu ia dizer, olha o que eu ia dizer. O sonho que Deus havia dado. Não está errado, mas é um cacófatro. Porque a sonorização havia dado não é um negócio muito bom de ficar se falando por aí. Não, isso aqui é aula de português, meu filho. Né? Deus havia dado a bênção, Deus havia dado a promessa, Deus não é. Fecho parênteses, voltamos para o contexto espiritual. Depois dessa breve aula de língua portuguesa, de vícios de linguagem, aprendemos hoje sobre cacofatro. Gostou da aula, Gabriel? Eu já fui professor de seminário, então aqui, olha para mim. Deus havia entregue, por isso que eu falei, havia entregue, para não cometer o vício de linguagem. Deus havia... Sabe por quê, Gabriel? Você imagina, você riu agora. Imagina num auditório com 1000 pessoas, eu cometo esse vício de linguagem, uma meia dúzia de carnal, não estou falando que você é carnal, não. Até é, mas não aqui. Aí que acabou, você não vai ouvir mais o que eu vou pregar. É por isso que fala Adão e Eva. Adão e Eva, e não Eva e Adão. Ok? Isso aqui é manhã de paz, meu filho. Oh, se liga! Deus havia entregue um sonho para José e ele se lembra do sonho no capítulo 42. No sonho dizia que o sol e a lua se curvavam diante dele e tal, toda aquela história dos feixes que se dobram. Ok. Quando José se lembra do sonho, ele começa a apertar os seus irmãos dizendo, vocês são espiões aqui, hein? Ei, quem é o pai de vocês? Tem mais algum irmão? E José começa a apertar. E por várias vezes José vai acusá-los de serem espiões, buscando conhecer o ponto fraco do Egito. E eles, não, nós éramos em número de 12, mas um morreu, o mais novo está com o nosso velho pai lá em Canaã, mas ele não deixa ele sair de casa, porque ele já perdeu um, tem medo de perder esse também, e agora começa a acontecer uma conversa entre os irmãos, dizendo assim, olha aí, vai dar problema, mas sabe por que está acontecendo isso aqui? Porque quando nós vendemos nosso irmão José, olha agora, 20 anos depois, a colheita daquele erro lá atrás. E José está apertando os irmãos. E os irmãos estão achando que é colheita. E Jacó está com medo de liberar Benjamim, porque já perdeu José. 3 vidas. Eu não vou falar 3 vidas, porque eu vou falar de Jacó, dos 10 irmãos e de José. 3 histórias. A mesma face. Que face? O fantasma do passado perseguindo eles no presente. Jacó, que sofreu a perda de José, porque o que Jacó tinha nas mãos, a lembrança de uma túnica ensanguentada. Meu filho morreu. Agora ele convive no presente, é um homem abençoado rico, mas com medo de perder novamente o seu filho amado, que agora era o único que ligava a ele, a Raquel, a sua esposa querida. Porque ele teve 2 filhos com Raquel, José e Benjamim, mas para ele José está morto. Então Jacó convive com o fantasma do medo. Segundo, os irmãos de José, os 10, que convivem com o fantasma da culpa. E terceiro, José, que agora é governador, um homem bem sucedido, mas que convive com o fantasma do desprezo, da solidão.
porque foi isso que ele amargou por um bom tempo. O bom é nós sabermos, gente, que o texto sagrado não romantiza a dor e nos mostra que lembranças não tratadas podem virar verdadeiras tiranas ou tiranos das nossas emoções. Mas embora o Evangelho não negue as dores e não anule o passado, ele é poderoso para decretar que em Cristo o passado não decide o final da sua história. Quero repetir isso aqui. O passado não define o final da sua história. Está fazendo sentido, minha gente? Está fazendo sentido? Se inscreve agora aqui. Se inscreve no canal, porque o nosso canal visa trazer um conteúdo bíblico de fé, de vida, empreendedorismo. Isso aqui é uma escola de vida, é um life school. Tem novidades aí, hein? Anota esse nome, life school. Escute, será que você convive com algum fantasma do passado? Eu estou falando para você, mulher de Deus, homem de Deus. Eu estou falando para você que prosperou, saiu de uma realidade escassa e hoje tem uma realidade financeiramente abundante. Estou falando para você que de repente bateu aqui e tem mais seguidores do que eu no Instagram. Aliás, me segue lá, o Leandro Reis, que tem mais inscritos do que eu no canal e essa palavra chegou até você. Mas será que você convive com o fantasma do medo? O fantasma da culpa? Ou o fantasma da rejeição? Quero deixar o texto de Isaías 43, a partir do verso 18, quando ele diz assim: não fiquem presos ao que passou, vejam, eu faço uma coisa nova, eu abro rios no deserto, e abro caminhos no deserto, e rios em meio à terra seca. Miroslav Volf, teólogo croata, melhor dizendo, teólogo croata, que hoje leciona na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, tem uma frase que eu escrevi aqui e ela vale muito a pena, quando ele diz assim: o perdão abre espaço para um futuro que a vingança fechou. A vingança fecha a possibilidade de um romper, mas o perdão abre uma nova possibilidade, abre um novo caminho. É por isso que eu quero encorajar você a ficar comigo até sexta-feira, porque ao longo dessa semana eu vou tratar cada dia um desses fantasmas. E talvez você esteja convivendo, sendo perseguida por um deles, por dois, talvez pelos três. O que eu sei é que a Bíblia não é só apenas um livro de histórias, que a arqueologia confirma. Mas a Bíblia é um livro de regra, é um manual de fé e conduta. É a mente de Deus que foi deixada para nós. De sorte que tudo que está registrado aqui nos serve de inspiração para hoje e ao longo dessa semana nós teremos um tempo de libertação e de cura aqui, porque o seu passado não será um fantasma para você, tá bom? Agora escreve para mim aqui. Antes de nós terminarmos, eu queria saber, será que você está convivendo com alguma coisa do seu passado que te persegue? E você precisa se libertar disso? Então você vai escrever aqui embaixo: meu passado não é a minha prisão. E se essa palavra já começou a fazer sentido para você, mas ela vai fazer sentido no passo em que nós vamos avançando, eu quero então que você já deixe o seu like, compartilhe com pelo menos 5 pessoas, porque amanhã nós estaremos de volta e na sexta-feira um grande clamor de libertação em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o Manhã de Paz e, querendo Deus, amanhã estaremos de volta. E não se esqueça, hein? Deus tem mais.